começando mais um Em Off Podcast. E eu já vou começar passando a bola pro meu amigo Gabigol da... Cadê o Gabigol da torcida? Oh, caramba, faltou? Esqueci que tu é machucado, jogador. Ai, acabei de machucar de novo, agora outra. E é isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do Em Off Podcast. E você não pode ficar de fora dessa. Então, já ativa o sininho, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Vamos que ó, hoje não podia deixar de vir convidado especial. E aí, Silei, quem é? Baita especial, porque é a primeira vez que vem uma convidada no nosso podcast. Márcia Magalhães, jornalista, modelo e torcedora fanática do Atlético Paranaense. Obrigada aí pelo convite. Uma honra ser a primeira mulher a estar aí falando de futebol com vocês. Márcia é curitibana, né, Márcia? Tem que deixar isso bem claro, porque se falar coritibana, aí dá ruim, né, Márcia? É, porque o Coritiba é o time, né? Que é o rival do meu, no caso. Então, eu sou de Curitiba. Márcia é uma mulher apaixonada por futebol. Nós podemos falar que o teu principal hobby é futebol, Márcia? Ah, com certeza. Desde criança, assim, sempre fui fanática por futebol. E quando eu escolhi estudar jornalismo, já foi pensando em trabalhar com futebol. Já fiz até outras coisas já, mas o meu foco sempre foi fazer coisas com futebol, estar no meio do futebol. E é onde eu me realizo, assim, né? Você poder ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta. Então, além do meu hobby, também acabou virando meu trabalho. Ah, legal. Márcia, você, como nós falamos aqui, você é nascida e criada em Curitiba. Sim. Veio para o Rio de Janeiro para trabalhar, né? Para começar a tua carreira de jornalista. Mas como que é para você, que sempre foi uma pessoa muito ativa nos estádios, torcendo pelo seu time, e agora passando esse tempo todo longe do teu time, né? No Rio de Janeiro. Eu já tô no Rio faz 13 anos. Mas eu sempre vou para jogos do Atlético, né? Minha família ainda mora em Curitiba, então eu sempre viajo para lá, vou para jogos lá. E sempre que o Atlético joga aqui no Rio de Janeiro, eu vou também aos jogos todos. E também quando dá, eu viajo, né? Eu sou bem fanática mesmo, então geralmente quando tem final, alguma coisa, eu acabo indo e tô sempre presente, assim, mesmo à distância. Então, praticamente já virou carioca, né? 13 anos. Sim, já é carioca. Então ela tem um segundo time do coração. Ai, meu Deus. Boa, Gabi. Boa. Eu tenho um segundo time do coração. Tem. Sou torcedor fanático pelo Flamengo e também tenho um carinho e torço muito pelo time do Amazonas, que me recebeu muito bem lá. Então, tu tem algum time aqui no Rio do coração? Não, eu sou atlético em todos os estados. Ela não quis se complicar. Eu sou muito atlético. Não, na verdade, assim, o que eu mais gosto dos cariocas, e é por uma identificação que eu gostei muito da torcida, é o Vasco. Qual é a cor do Atlético Paranaense? É vermelho e preto. Não, e é engraçado negro. porque as torcidas do Atlético e do Vasco têm várias confusões, né? E eu até sou da organizada e tal, mas já falei isso até para os meus amigos da organizada, que indo no estádio, a torcida que eu acabei gostando mais é a do Vasco. E é isso, gente. Desculpa decepcionar vocês. Márcia, uma pergunta aqui que... É polêmica? Não, né? Não é polêmica. Então tá bom. Como foi pra você ser assessora de um dos maiores nomes do futebol, que foi o Romário? Então, isso é muito legal, assim, porque o Romário foi meu primeiro ídolo no futebol, né? Então, na Copa de 94, foi quando eu fiquei fanática pro futebol e eu comecei, desde então, a acompanhar muito futebol. Então, ele foi meu primeiro ídolo mesmo. Eu tinha foto dele em agenda, essas coisas de menino, né? Que agora o pessoal não deve nem saber, mas a gente tinha agenda de papel. Não era postar, né? Então, a gente recortava as coisas. E eu tinha fotos com ele quando ele foi jogar em Curitiba, pelo Flamengo até, que eu fui tietar e tal. E aí, depois, quando eu fui para entrevista de emprego, ele era deputado, né, na época. E aí eu mandei o currículo e tal, e a secretária me ligou para agendar a entrevista. Ela falou, sua entrevista vai ser com o deputado. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer, né? Tipo, é o Romário. Como é que eu vou fazer uma entrevista, né, com ele? E eu normalmente sou tranquila para entrevista de emprego, assim, mas eu nunca tinha sido entrevistada pelo Romário, né? Então eu tava bem ansiosa. E aí, no fim, deu tudo certo, porque eu já tinha trabalhado com política, com jornalismo político, e também a parte de futebol, né? E aí isso também era legal, porque das assessoras dele, na época, a maioria tinha mais, né, ligação com a política.
E eu gostava bastante dessa parte de futebol, então quando tinha pautas de futebol, elas já colocavam para eu atender. E aí foi bem legal, eu trabalhei uns anos com ele, agora já faz tempo, até da última vez que eu trabalhei com ele foi em 2014, quando ele foi na campanha para o Senado. Mas volta e meia eu vou numas festas na casa dele, tudo. Até esse ano fui na festa junina, tipo, conheço a família dele inteira. Foi bem legal, assim, uma experiência. É um ídolo que hoje em dia eu posso chamar de amigo. Pô, legal, legal. Ô, produção, não, chega aqui. Não é possível que vocês mandaram essa pergunta. Eu vou apanhar, eu vou apanhar. Que medo. Meu Deus do céu. Ué, cara, quem é o cara mais polêmico aqui da mesa? Quem é o cara mais polêmico do Flamengo? É o Gabigol. É o Gabigol. Então, mano, assume teu papel. Márcia, ó, essa pergunta é da produção, hein? Tudo bem. Sabemos que o Romário sempre foi muito mulherengo. E você já foi modelo, uma mulher muito bonita. Você já recebeu alguma cantada do baixinho? Não recebi, não. E, inclusive, quando eu trabalhei com ele, teve uma polêmica porque um jornalista, né, que fazia coluna de política colocou uma foto minha de biquíni na coluna dele, que era na Veja, uma coluna grande. E aí colocou a assessora do Romário e eu de biquíni na foto. Então gerou uma polêmica na época, todo mundo querendo saber e entrevistar e não sei o quê. E ele foi super legal. Eu trabalhava com ele nessa época, eu estava trabalhando há 2 meses. Então eu tive até medo de perder o emprego, né? Sei lá, começou uma polêmica. E ele super abraçou e falou, olha... teve até uma entrevista que foi muito boa que ele deu, que ele falou isso. Ele falou, olha, ela é formada em jornalismo, ela tem o currículo para ser minha assessora. Olha lá, eu. Era uma dessas fotos que eles colocaram. Tem um link também do GE também que... que eles colocaram. E aí, nessa época, na entrevista que ele deu, ele falou, olha, se eu posso contratar uma pessoa para fazer tudo que eu preciso, né? Sendo feio ou bonito, eu vou contratar bonito. Ele falou isso? Ele falou na entrevista. Ele falou, eu vou contratar bonito. E é isso. Rapaz, nessa foto, ela tá parecendo a Débora Seco. Verdade. Cara, maneiro. Isso aí era na época que eu comecei a trabalhar com ele, em 2012. Assim, eu tava trabalhando com ele há meses, assim. Então, e aí foi uma polêmica, porque saiu no GE, e aí... Na verdade, assim, é uma sociedade bem machista, né? Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de ter feito fotos, eu adoro. Inclusive, estava linda nessas fotos, bem magrinha. Mas o problema é que as pessoas, tipo assim, ela fez foto aí, todo mundo já ligava, tipo, tá trabalhando com ele porque é gostosa. Concentra aqui, cara. Ele tá passando as fotos, eu tô vendo. Eu ia falar uma coisa. Concentra aqui, cara. É porque agora eu reparei ali, porque aqui tinha que estar o escudo do Flamengo, cara. A bandeira é igual, só faltou o escudo do Flamengo. Tu tá olhando pro escudo? Pro escudo. Tá bom. Tava falando. E aí, enfim, mas Obrigado, produção. Eu trabalhei com ele durante bastante tempo e ele tirou de letra isso, ele sempre foi bem respeitoso. Isso é engraçado mesmo, porque até pessoas conhecidas minhas me fizeram essa pergunta, então eu nem fico, assim, ofendido, porque todo mundo acaba tendo essa curiosidade. E ele realmente gosta muito de mulher. E a gente saiu para várias festas e ele, tipo, sempre tem muita de mulher em cima dele, até hoje. Então, imagina na época que jogava. Mas entre a gente foi sempre só uma relação profissional mesmo. O Gabigol perguntou por ele ser mulherengo, né? Uhum. Eu pergunto por ele ser marrento. O Romário sempre foi muito marrento. Como é que é o Romário como chefe? Ele é chato? Ele é difícil? Ele é complicado? Então, na verdade, depende do dia, né? Ele era uma pessoa de lua, assim. Então, tinha dias que ele estava muito animado, muito feliz, conversando com todo mundo. E tinha dias que ele estava mais calado, mais na dele. Mas, no geral, foi sempre tudo muito legal, assim. Na época de campanha, né? O último ano que eu trabalhei com ele, que era campanha, aí foi bem pesado, assim. Ele era... Se na época que ele jogava, não gostava de treinar, na época da política, ele se dedica bastante. Então, na campanha, assim, a gente viajou o Rio de Janeiro inteiro, todas as cidades, e era muito legal quando a gente chegava nas cidades do interior, porque chegava tipo uma caravana, né, do Romário, e aí as meninas iam entregar o jingle dele, até tinha sido, acho que o Coringa que fez, que era um funk, e então a gente chegava nas cidades, às vezes umas cidades muito pequenas, e aí as meninas que entregavam o papel eram todas com camisa amarela, tipo da seleção, e aí chegava aquele pessoal entregando, e era sempre uma comoção de ver ele, né, as pessoas gostam muito de encontrar com ele até hoje. E então foi bem legal, assim, essa experiência também, porque eu fui para vários lugares. Mas era puxado, a gente trabalhava todo dia. Aqui no Rio mesmo também andamos em todas as comunidades. Isso também era legal, porque ele teve... Aqui, né, alguns políticos têm dificuldade de entrar em algumas comunidades para fazer campanha, né? E a gente, com ele, esquece, a gente foi em todas. Tipo, Romário, todo mundo queria deixar ele entrar. Todo mundo é fã do Romário. Não tinha como, a gente foi em todo quanto é lugar mesmo, foi bem legal.
Mas ele... Já teve algum momento que ele te deu uma bronca, assim, uma chamada mais rude, mais grosso? Não, de ser grosso, não. Ele tinha, às vezes, de estar muito de cara fechada. O que era mais difícil, assim, é porque ele é instável, né? Então, assim, ele marcava entrevista, eu tinha que agendar a entrevista com quem queria entrevistar ele. E aí, depois, eu brincava com o meu chefe, que ficava diretamente aqui no Rio, que eu torcia pra ele aceitar a entrevista e depois pra ele ir na entrevista. Porque, tipo, se no dia ele não tá afim de ir, ele não vai. E aí ele fala, eu não vou. E desliga o celular e você que se resolva com quem entrevistar ele. Então isso eu ficava maluca, eu falava, meu Deus. Mas fora isso, assim, nunca tive. Ele sempre foi bem educado. Ele é muito brincalhão também. Assim, com os amigos dele. Tem amigos dele que trabalham com ele a vida toda. Tem amigos dele que estão com ele desde quando ele jogava, que estão com ele agora na política. Então, assim, com esses amigos dele, ele sempre faz muita brincadeira, muita zoação e tal. E era bem divertido também. Porque ser assessora do Romário é uma coisa bem complexa. Por quê? Porque, como ela falou, eu já teve entrevista. Recentemente, a gente pela ESPN, a gente marcou o Tetra para o Tetra. Foi do Cunzinho, não sei se você viu. E marcamos uma entrevista com ele. Ele simplesmente foi o único que desmarcou. Teve que atrasar um pouquinho mais as gravações para marcar um outro dia com ele. Entendeu? Assim, outro dia, mal. E no outro dia que ele foi, cara, nem parecia o Romário, um amor de pessoa. Sim, então, assim, cara, imagina... As entrevistas dele são muito boas, né? Ele fala muito bem, ele não tem papo na língua. Tipo assim, hoje em dia os jogadores são tudo meio quadradinho, né? Ele fala mesmo. Ele não tem essa. Ele dá entrevistas ótimas. Uma das melhores que eu vi que ele deu era para um jornalista estrangeiro. Na época, ele estava em Brasília e ele foi dar entrevista para esse jornalista lá. E ele estava dando entrevista em espanhol. E aí ele falou que o filho dele jogava futebol. Na época, o filho dele estava no Brasiliense, lá de Brasília. Daí ele falou, porque meu filho joga, não sei o quê. Daí o jornalista falou, e qual posição? Daí ele falou, é delanteiro. Daí o jornalista, delanteiro igual o papá? Daí ele, não, igual o Papai Noel. Tipo, falando do próprio filho, não, igual o Papai Noel. Daí eu morria de rir, né? Tipo, eu falava, gente, eu amo ele. Porque eu gostava muito do Romário na época de fã, né? Justamente por isso, da personalidade dele. Eu gosto de jogadores com essa personalidade. Até eu gosto do Gabigol, né? A torcida do Atlético tem bastante rivalidade com ele, mas eu já falei isso para outras amigas também, porque eu sou muito Atlético, mas eu trabalho com futebol com várias outras coisas. E ele tem uma característica e um perfil de jogador que eu gosto. Eu gosto de jogador marrento. Então eu gosto. Eu fui ver um jogo do Romário, num time que ele tem de futsal. Sim, lá no Sintra. Isso. Meu irmão, ele deu vinho, deu lençol, mas aí o time dele perdeu. Ele é competitivo, Ele saiu com uma bala, bateu o portão, entrou no carro e meteu o pé. Ele fica puto de perder. No futebol ele também, ele é muito competitivo. Tipo, quando ele joga com os amigos, assim, xinga geral, ele odeia perder. Isso é muito legal quando tem os jogos. Márcia, o Romário, ele teve uma carreira brilhante no futebol. E tá tendo uma ótima carreira também na política. Tanto que ele tá no Senado. Mas, e aí? Ele não te chamou mais para trabalhar nessa parte de política? Então, na verdade, assim, eu gostava bastante de trabalhar com ele, mas eu sempre quis trabalhar mais com futebol mesmo, né? Tá. Então, não era muito a área que eu queria ficar. Tanto quando teve a campanha em 2014, que daí ele assumiu o Senado. Na época, eu pedi falei que não sabia se queria continuar, queria tentar outras coisas. E aí fui fazendo outras coisas, assim, daí comecei a trabalhar mais com as coisas de futebol, né? Daí, no tempo que eu fiquei no SBT, também já abriu várias outras portas. Hoje em dia faço até várias coisas só pela internet mesmo. E é o que eu gosto mais, que eu fico mais feliz. Eu gosto muito de política, eu acompanho bastante, assim. Mas é estressante você estar lá no meio, assim. Eu sou mais feliz trabalhando com futebol. Você primeiro foi modelo, né? Eu sempre gostei de fazer foto, eu sou meio parecida. Mas é verdade, eu sempre gostei mesmo. E as primeiras fotos que eu fiz, até aquelas fotos ali que eu tava ali, já foi depois. Na época eu ainda era loira. Foi porque eu concorri à Musa do Brasileirão, quando tinha aqueles Musa do Brasileirão, que era feito até pelo GE. E eu concorri em 2008. O pessoal vai ficar pensando, uma idosa, né? Eu sou mesmo, tenho 40 anos. Mas velho, tô quase também. lá. Eu fui... Aí eu concorri em 2008 e 2009 a Musa do Brasileirão pelo Atlético. E na época ainda era Orkut, né? Não tinha tanta essa coisa de rede social. Mas foi quando eu comecei a ficar conhecida na coisa de internet como torcedora do Atlético. Sim.
Mas eu já ia pra estádio, tudo, desde muito nova. Então, o pessoal da torcida mesmo já conheço há muito tempo. Mas foi nessa época que eu comecei a fazer coisas tipo de internet, assim, de divulgação, do pessoal te conhecer e tal. Só que aí logo depois eu já vim morar no Rio, né? E aí eu fazia essas fotos e eu trabalhava bastante como promotora de eventos. Tanto lá em Curitiba, quando eu fazia faculdade. E quando eu cheguei no Rio, fiz muito isso aqui. Porque no Rio tem muito evento, tem muita feira, tem muito tudo. E aí eu já conheci umas agências super legais. Então, durante muito tempo no Rio, foi o que me manteve, assim. Então, eu trabalhei em Rock in Rio, trabalhei em corrida, estocar, em tudo quanto é coisa, eu ficava lá de bonita. Mas eu fiz vários eventos mesmo, durante bastante tempo. E era o que me ajudava a me manter aqui, mas eu sempre tinha a mesma vontade de ficar trabalhando mais com futebol. Aí, hoje em dia, eu ainda faço fotos e tudo, mas, assim, não trabalho mais muito com isso. Mas eu adoro. Volta e meia, eu tô fazendo umas fotos aí. Legal. Tu tem alguma história legal pra contar, assim, do tempo que você trabalhou com o Romário? Alguma história inusitada que nunca foi falada? Por isso que aqui é em off. Tem. Ai, meu Deus. Tem algo em off, alguma festinha. A festa, ele gosta muito de festa, gente. E uma coisa legal das festas dele, das últimas que eu fui, assim, né? É que ele, quando faz as festas na casa dele, as resenhas, normalmente é começo da semana, segunda, por aí. E a gente deixa o celular sempre na entrada. E as primeiras vezes eu falava, caraca, eu vou ficar maluca sem meu celular. Só que assim, você aproveita tanto mais a festa porque você não tá fazendo vídeo. Celular, E você tem que gravar tudo na cabeça, né? E aí teve uma vez que eu tava lá numa resenha dessa, e aí de repente estava o Thiaguinho ali cantando, tipo, na minha frente. E eu, meu Deus, eu só queria fazer uma selfie, né? Tipo, uma coisa. Só que não, vou ter que gravar na cabeça. Então teve várias vezes de coisa assim. Já vi o Mumuzinho lá, o Naldo e tudo. Aí várias vezes, tipo, começa a aparecer um monte de famoso, mas você tem que guardar pra você. O Gabigol eu já vi por lá também. E o Gabigol, eu encostei nele um dia e falei, Gabi, eu sou sua fã. Foi exatamente isso que eu falei pra ele, tipo, a minha interação com o Gabigol. Ele valeu. Ah, qual é? Tipo, foi muito engraçado, porque eu gosto dele mesmo, né? E eu já tinha visto ele numa outra festa lá, mas não vai sempre, né? Mas já vi ele em algumas festas lá no Romário. E aí, nesse dia, ele chegou e, cara, ele chama atenção, né? Então, as festas do Romário também tem esse negócio. É assim, os amigos dele, os amigos do filho dele e mulher. Tipo, muito mais. É 10 mulheres pra cada garoto. Eu falo, tipo, é muito mais de mulher mesmo. É muito mais mulher. Tipo, então tá lá rolando pagode e mulherada. Então o Gabigol chega num negócio desse, cara, e ele andava, parecia que um bolinho de mulher andando, tipo, junto, assim. Tipo, onde o Gabigol ia. Mas agora tu vai ter que revelar. O quê? Tu já viu algum desses jogadores lá com 2, 3 mulheres naquela pegação toda? Porque daí, na verdade, cara, eu geralmente tô lá curtindo também. Não fico muito olhando. Lógico que eu olho quem tá lá. Mas geralmente, assim, as festas têm bebida, tem tudo. Eu não vejo assim, eles não ficam, nunca vi ali se agarrando ali em público mesmo, não. Mas agora também não sei se vai embora com mulher ou não, aí eu já não sei, né? Mas já fui em umas festas legais lá. Ela não vai falar porque senão o Romário não convida mais ela pra festa. Não, sabe quem eu já vi lá uma vez que foi engraçado, que eu levei até um susto que eu vi na festa dele também. Ele não vai me convidar nunca mais. Eu vi uma vez o Marcos Braz também. Aí foi muito engraçado, porque eu olhei e falei, caraca, né? Tipo assim, acho que nenhuma das meninas já conheceu o Marcos Braz. Eu, meu Deus, é o Marcos Braz. É porque eu reconheço as pessoas do futebol, né? Mas não era no mesmo dia que tava o Gabigol. Foi um em cada dia. De repente poderia ser o sósia, mano. Pô, às vezes é o sósia que tava lá, cara. Tava lá fazendo sucesso, então, com a mulherada. A gente tá falando tanto do Gabigol. Cara, o Gabigol tá aí, perto do final de contrato com o Flamengo. Você gostaria do Gabigol no Atlético Paranaense? Eu gostaria, mas ele é muito fora da nossa realidade de salário, assim, fora de cogitação. Até quando o Cuca tava lá agora, diz que o Cuca falou disso, aí meio que soltou pra imprensa. Eu acho que ali já foi meio que ele querendo cavar a saída dele. Porque ele sabe como que funciona o esquema do Atlético de valores, de salários. E eu nem discordo tanto, assim. Mas acho que um outro cara até daria para ter com um salário maior, mas não é a política do Atlético e eu duvido muito. Até também por causa de toda essa encrenca que ele já teve, né? Ele tem uma rejeição por grande parte da torcida. Tem muita gente, na verdade, a grande maioria da torcida do Atlético odeia ele, né? Eu gosto dele por causa disso que eu falei. Eu gosto do temperamento dele. Lógico que eu xingo ele também. Quando é contra o Atlético, eu xingo ele lá junto com todo mundo. Mas eu gosto do jeito dele e da personalidade dele. Você já foi musa, né, do Atlético Paranaense. Como era pra você ser musa e torcedora da arquibancada? Passava muito perrengue, muito chaveco? Então,
Não, pior que não, sabia? E foi engraçado, porque quando eu concorri na MUSE, na época eu ia pro estádio com meu pai. E quando eu me inscrevi tudo, eu meio que não falei pra ele, assim, eu já era maior de idade tudo, né? Mas não comentei, assim. E ele ficou sabendo que eu tava concorrendo no estádio, assim. E aí, eu acho que até por isso também, como eu ficava com meu pai no estádio, sempre foi bem tranquilo. Nunca tive nada... Mas até hoje, quando eu vou em jogos do Atlético, muita gente me reconhece. Eu já não moro lá há muitos anos, né? Mas sempre tô fazendo coisas em mídia, em coisas, tipo, envolvendo o Atlético. Então, tem muita gente, quando eu tô no estádio, que me conhece e que eu não conheço. Que eu também que deve acontecer com você, com certeza. Então, vem gente, às vezes, tirar foto. Vem gente falar, ai, me desbloqueia. O problema é, tipo, isso chega direto. Ai, me desbloqueia no Twitter, porque eu não tenho muita paciência. Começa a me encher o saco, eu já bloqueio mesmo. Sou o Mauro César do Atlético. Mas eu bloqueio mesmo. Aí, várias vezes já veio gente, pessoalmente, pedir pra eu desbloquear. Já teve, assim, alguma interação com o clube ou até mesmo um convite para poder trabalhar com o clube? Não, para trabalhar com o clube não, mas eu tenho uma relação muito boa com a diretoria do Atlético. Assim, conheço um monte de gente da diretoria, da comissão técnica. Tenho uma abertura legal, assim, com eles de quando o Atlético joga aqui, eu sempre acabo indo no hotel, vou lá, falo com todo mundo já me conhece. Já teve vezes de jogos fora... conseguir ingresso, não sempre, né? Mas às vezes já consegui algumas vezes com eles. E sabem que eu sempre tô meio parceira, assim, né? Porque essa coisa do influencer, né, de futebol, tem muita gente que pega uma linha do... Eu não julgo também, né? Tem espaço para todo mundo, mas mais do crítico, de estar ali, essa coisa. E aí, geralmente, acaba tendo uma rixa. Eu faço muita coisa do Atlético, lógico que eu critico quando pede, mas eu não fico fazendo muito essa coisa de cobertura, quem vai chegar, quem vai sair, não sei o quê. Então, eu sempre faço um conteúdo meio leve, assim, né? Tipo, em relação ao Atlético, tô sempre, tô torcendo, tô feliz, sei lá o quê. E, então, sempre tive uma relação boa. E o Petralha, né, que é o nosso presidente, quando ele teve uma época, em 2015, teve uma campanha para presidente lá que foi bem acirrada. E da galera mais nova de internet, a oposição estava muito forte, que era contra ele. E eu fiquei batendo no pé que eu era a favor dele. Então, nessa época, eu tive vários hates. Até hoje tem muita gente que não gosta de mim por causa dessa época. Mas eu sou super defensora dele, eu adoro ele. Tipo, ele transformou o Atlético, assim, é um dos grandes responsáveis pelo que o Atlético é. E aí, nessa época, eu fiz muita coisa de campanha. E numa época que no pessoal de internet parecia até que ele ia perder mesmo. E essa campanha ele ganhou por uma diferença pequena de votos. Foi tipo 500 votos, sei lá. Foi porque, no fim, a organizada acabou fechando com ele também, e aí deu tudo certo. Mas aí, logo depois, a gente teve, né, os títulos da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Aí, hoje em dia, ele já é mais unanimidade, mas ainda tem bastante gente que critica, né? Mas, para mim, ele sempre foi unanimidade. O Atlético Paranaense, ele já há um bom tempo, ele tem se destacado no futebol brasileiro como um dos principais times do futebol brasileiro. Tem beliscado títulos, não só títulos nacionais, como internacionais, como a Sul-Americana, né? Bicampeão, né, da Sul-Americana. Né? Estamos em busca do tri aí. Tri agora. E assim, no ranking da Márcia, no ranking da Márcia, o Atlético Paranaense hoje, qual top tá no Brasil hoje? No Brasil, dos times do Brasil? Tu acha que ele é o quê? Top 3, top 4, top 5, top 1? Eu acho que a gente luta ali no G6, né? Nas vagas na Libertadores. Inclusive, esse ano era para estarmos lá. Foi por pouco e foi até bem triste, porque esse ano é o ano do centenário do Atlético, né? Então, a gente tinha muito essa expectativa de disputar a Libertadores no centenário. E acabou não rolando. Mas estamos na Sula, na Copa do Brasil, e o Brasileirão tá capengando, né? Tipo assim, a gente tem umas fases boas, aí outras ruins, e agora mesmo acabou de perder pro Juventude, mas estava com o time poupando jogadores para a Sul-Americana, mas perdeu em casa, né? Para um time que tá brigando lá embaixo, é sempre ruim, né? Nunca é bom perder. Mas tá sempre ali, realmente o Atlético teve um crescimento muito grande, né? De quando eu comecei a ir pro estádio. E isso é muito legal, assim, porque, né, como eu falei antes, tipo, eu já tenho 40 anos. Então, tipo, o pessoal de 20 e poucos anos já cresceu vendo o Atlético disputando algumas coisas. Então, às vezes, eu até falo que a torcida, às vezes, é um pouquinho mimada, assim, de querer tudo, sabe? O que a gente, assim, passou de forma de ser respeitado por outras pessoas, por outros torcedores de outros estados, até de outros países, né? Tem vários amigos argentinos, todos sabem quem é o Atlético e tal. Então, teve um crescimento muito grande, assim,
nesses últimos anos mesmo. Por isso que eu tô te perguntando, porque alguns anos atrás, o Atlético Paranaense era um time que talvez as pessoas colocassem lá até um time que vai brigar para se manter na primeira divisão. Sim. E hoje você vê o Atlético Paranaense brigando por títulos, sempre nas cabeças. Não, isso é uma coisa também engraçada, porque tem um amigo que é daqui do Rio, e vou até falar o nome dele, que ele é famoso na internet também, o Gol do Raio. Abraço! E ele sempre posta muita coisa com camisa do Coritiba. E ele posta de vários times pequenos, que ele vai em jogo e tal. E aí eu falei pra ele um dia isso. Eu falei, cara, você gosta do Coxa porque o Coxa é pequeno, né? Daí ele, não sei o quê. Daí eu falei, porque o Atlético é antipático. Eu falei assim, gente, sinceramente, eu não quero que os torcedores de Rio e São Paulo achem o Atlético simpático. Eu não quero que o Atlético seja simpático. Eu quero que eles achem a gente um saco mesmo. Quero que, tipo, que não gostem, sabe? Não quero que as outras torcidas gostem da gente. Não quero que o Atlético seja simpático com ninguém. Quero ganhar. E como foi pra você ver o seu time chegar tão perto de ser campeão da Libertadores 2022? Gol de quem? Gol de quem? Eu tava lá em Guayaquil. Tava lá em Guayaquil, inclusive. E aí, como é que foi essa sensação aí? Ai, cara, na verdade, assim, não, o Flamengo era favorito mesmo. Mas também não foi a facilidade que eles fácil, pensaram que seria, né? Inclusive, se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso, acho que talvez teria tido um jogo mais equilibrado. E aí foram vários fatores, né, que eu considero. Além da expulsão do Pedro Henrique, né, o Felipão teimoso, que não colocava o nosso melhor jogador, que era o Terence, entrou só no fim do jogo. Enfim, várias coisas. Mas pra mim foi bem legal ter ido, assim, pra lá. E isso eu sempre falo quando o pessoal fala de viajar, né, quando a gente perde, né, o pessoal fala, foi até lá. Eu falo, cara, eu queria estar lá, sabe? Lógico que eu queria ganhar. Obviamente, eu queria ganhar. Mas eu queria estar lá, de qualquer forma. Então, pra mim, foi assim, eu tava numa final de Libertadores, do meu time. E eu espero ir em outras e sair mais feliz. Confronto de rubro-negro. Sim, e eu lembro, eu te acompanho há bastante tempo, né? Somos amigos há um tempo. Você foi pra Guayaquil com a torcida do Atlético Paranaense, não, né, pra Guayaquil, pra Guayaquil eu fui num avião fretado, mas foi pra Montevidéu que eu fui com a organizada. Ah, foi, eu fui isso. de ônibus. Cara, como é que foi essa experiência, cara? Então, eu sou super organizada, né? Eu até tenho tatuagem aqui do organizado. E quando eu comecei a ir pro estádio, eu era bem novinha, mas eu já ia no organizado. Tinha 13, 14 anos. E é engraçado, porque eu era, tipo, bem menininha mesmo, mas eu comecei a gostar deles, e ia lá no organizado, e eles achavam até curioso mesmo, que eu chegava lá meio com uma cara de patricinha, e aí, eu vou no organizado. E aí acabou, o pessoal, assim, eu sou da velha guarda da Fanáticos, tipo, eu tô no grupo do pessoal da velha guarda, porque eu já tenho mais de 20 anos de organizada. Então, eu conheço todo mundo e tal. E quando eu decidi, porque a final da Sul-Americana foi 2021, eu fiquei daí eu assisti o Palmeiras e Flamengo. Assistiu? Tive que usar agora. Como foi essa sensação? Mas eu tava lá. Tava lá também, Jefferson? Hã? Tu tava lá? Não, então, uma emissora ia me levar, tava tudo certo pra me levar, eu fiquei tranquilo. Não comprei ingresso, não comprei nada. Chegou em cima da hora. Deu pra trás. Teve um problema, aí eu falei, não acredito nisso. Aí eu fui contratado pra ir pra Salvador, pra poder assistir um jogo lá e tal. E antes de ir pra Salvador, um rapaz, influencer, me ligou e falou, eu tenho um ingresso e tenho a passagem pra você, tu quer ir? Aí tu vai cobrindo e me mandando alguns vídeos e tal. Eu falei, pô, cara, não tem como, porque eu já palavrei com um rapaz em Salvador. Tu vai deixar de ir pra final? Eu falei, pô, mas e a palavra? O cara tá esperando lá. Eu acabei indo pra lá. Palavra é palavra, né, mano? Aí eu fui pra Montevidéu, eu ia ficar só... Eu fui ver o jogo do Atlético, e quando eu decidi que eu ia, tava logo depois da pandemia. Então, ainda não tinha voo, tudo. E também, poxa, a pandemia meio que deu uma quebrada em todo mundo, né? Só que quando eu vi que o Atlético ia pra final, eu falei, cara, eu tenho que ir pra essa final. Daí eu fui ver os custos, falei, não vai ter como eu ir de avião, vou ter que ir de ônibus. Caraca. E além de eu ir de ônibus, eu fiz vaquinha, eu fiz rifa de camisa do Atlético, que eu vendi super rápido até torcedores de outros times, do Coxa também compraram, e eu falei que a rifa era para eu pagar minha viagem para ir para Montevidéu. E aí tinham vários grupos fazendo excursão de ônibus. Mas aí eu falei, putz, eu vou ficar muito mais à vontade viajando com a Fanáticos, sabe? Assim, o pessoal que me conhece desde sempre... Sabia que ia ser mais bagunça também, e eu gosto de uma bagunça. Apesar de ter uma cara de santinho, hoje eu gosto mesmo. De bagunça. Aí eu falei, não, pô, mas um dia todo de viagem, eu falei, eu vou viajar com organizado, né? Então, a primeira parte da viagem foi uma balada, meu Deus, até 5 da manhã. A gente saiu de Curitiba 11 da noite,
até 5 da manhã foi uma loucura. E depois eu dei uma dormida. Falei, não, eu tenho que dar uma descansada pra chegar em Montevidéu em condições. Aí eu cheguei no dia do jogo, da nossa final. E aí eu ia ficar até quarta-feira lá, porque eu falei, putz, não vou viajar tanto também e não conhecer nada. Eu sempre queria ir pro Uruguai. E aí fiquei, e aí o pessoal que eu conhecia, que trabalhava na comunicação da Libertadores, o menino falou, putz, eu consigo pra você o ingresso se você ficar pra você assistir o Palmeiras e Flamengo. E aí eu falei, então vou ficar mais uns dias. Tipo, eu ia voltar na quarta, era no outro sábado. Só que aí não tinha mais, eu tinha alugado um Airbnb, né, pra eu ficar nos dias até quarta-feira. E aí depois, tipo, não tinha mais, porque o cara já tinha alugado pra outra pessoa. Sim. E Montevidéu estava lotada, não tinha mais hospedagem em lugar nenhum. Tanto que eu tinha uns amigos palmeirenses que eles ficaram em Punta e depois foram pro jogo, que não tinha mesmo. Nem que eu quisesse pagar, assim, não tinha hospedagem. Sim. E aí eu falei, só que eu tinha muitos amigos lá, porque eu já moro no Rio há anos, então e eu tinha vários amigos jornalistas também. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Eu ficava brincando que eu tava sem teto. Eu fiquei sem teto no Uruguai. Aí eu dormi um dia em cada lugar. É mesmo? Fiquei indo na casa das pessoas. Aí teve um dia que eu deixei as minhas mochilas na casa de um menino, que era uruguaio, que eu conhecia, mas ele também tava alugando. Ele tinha alugado para um pessoal que era até do Amazonas, que tinham ido para lá, eram todos flamenguistas. Mas eu deixei as minhas malas na casa dele. E aí saí com uma mochila com várias coisas. Eu fiquei brincando que eu parecia aqueles gringos que a gente vê em Copacabana, com um mochilão. Era eu no Uruguai. Cara. Fui eu no Uruguai. E teve uma das noites, que foi na primeira noite que eu não tinha onde dormir. E quando eu falei pra minha mãe que eu ia ficar, apesar de eu já ser maior, tudo, ela me acha maluca. Ela falou, você imagina, você fez uma vaquinha falando que não tinha dinheiro, agora vai ficar uma semana. Eu falei, não, mas as coisas mudaram. Eu consegui um ingresso. Oportunidades. Eu falei, pô, uma final de Libertadores, 2 times brasileiros. Eu faço conteúdo de futebol. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, né? De ficar aqui. E aí tinha um amigo uruguaio que ele tinha um apartamento que ele alugava e ele falou, olha, só vai chegar gente nesse meu apartamento na sexta-feira. Então, se você quiser dormir lá na quarta, não tem problema. E eu, tudo bem, né? Tranquilo. Aí, de tarde, eu tinha encontrado esse amigo, ele tinha me levado lá para dar um passeio nos negócios históricos lá em Montevidéu. Aí, eu saí e fui beber com um amigo num bar, né? Tranquilo, tem onde dormir. Aí, quando foi dando 8 da noite, sei lá, o cara não atendia, o telefone estava desligado. Aí eu comecei a falar, caraca, minha mãe tinha razão, né? Eu sou muito maluca, porque eu falei, gente, eu não tenho onde dormir, né? Apenas 8 da noite em Montevidéu, eu tava lá, tipo, socorro, o que eu vou fazer? Aí, na hora, um amigo me ligou, e era flamenguista. E ele falou, onde você tá? Porque eu já tava em Montevidéu de antes, e isso era na quarta, ele tinha acabado de chegar. Aí ele falou, putz, a gente tá fazendo um churrasco aqui, tô com uns amigos flamenguistas. Aí nisso eu não tava ainda com a minha mala de gringo. Eu tinha deixado só a bagagem lá e tava só com uma bolsinha, porque eu achei que tava certo onde eu ia dormir, né? E eu tava de camisa do Atlético. E em 2021 o Atlético tinha eliminado o Flamengo na Copa do Brasil, né? Aí eu falei pro meu amigo, eu falei, cara, eu tô de camisa do Atlético, né? Não tem problema? Ele falou, não tem problema, vem aí. Daí fui, só que ele daí falou, não, vou te chamar um Uber. Aí foi o lugar que era onde eles estavam hospedados, era muito longe. Eles estavam perto de onde era o hotel do Flamengo. E era muito longe, era como se eu saísse daqui, sei lá, pra Vargem Grande. Eu tava, tipo, mas sério, era muito longe. Aí eu tava no Uber, assim, eu falo espanhol bem, né? Pelo menos isso não passei nervoso. Daí eu ficava brincando com o Uber. Eu falei, caraca, eu tô sendo sequestrado, né? Nem tô mais de Montevidéu. Ele falou, não, você não tá mesmo em Montevidéu. Tipo, a gente tava numa região metropolitana já, sei lá. Aí eu cheguei lá na casa do meu amigo, né? E eles estavam fazendo churrasco, e ouvindo funk, tudo. Era todo mundo aqui do Rio de Janeiro. Eles me trataram super bem, fiquei lá com eles. E aí o cara que era o que tinha sumido, que era o que me dá hospedagem, apareceu. Já era, sei lá, que horas da noite. Ele, não, eu vou te buscar. Eu falei, amigo, você não tá entendendo, eu tô muito longe. Daí quando eu mandei a localização, ele falou, como é que você foi parar aí? Eu falei, meu, não tinha pra onde ir. Ele falou, quer vir pra um churrasco? Eu falei, vou, né? Daí eu dormi lá essa noite. Aí, quando as malas lá no outro? As malas estavam no outro lugar. Daí eu falei pra eles, falei, não, vou dormir aqui, daí de manhã eu vou. Aí de manhã eu saí, aí fui encontrar, daí foi cada dia eu dormi num lugar. Aí no segundo dia eu dormi na casa de um amigo uruguaio que eu só conhecia de internet, olha que loucura. Torcedor do Peñarol. A minha mãe, não assista esse podcast. Que loucura. Mas ele falou assim, loucura. Porque aí esse menino que tinha me dado o bolo do primeiro dia, eu fiquei meio chateada, porque, né? Tipo, eu falei pra ele, caraca, se eu não tivesse achado pra onde ir, sei lá onde eu ia ficar. E ele tinha dado certeza, né? Aí ele falou, não, mas hoje é certo que ia ser na quinta. Só que ele começou meio que enrolar de novo. Eu falei, cara, eu não vou ficar esperando esse cara. E nisso, esse amigo que era uruguaio, que era torcedor do Peñarol, eu já falava bastante com ele. Tipo, já conhecia mesmo, mas não conhecia, né? Conhecia virtualmente, mas já conhecia antes de eu ir pra lá, pro Uruguai. E aí ele falou, cara, eu sei que você pode ficar até com medo, mas se você quiser, né? Eu moro aqui, ele era de uma cidade perto. Eu moro aqui com a minha irmã e ela tá viajando. Se você quiser dormir aqui, tipo, eu nunca tinha visto ele pessoalmente.
Aí eu falei, tudo bem, eu vou aceitar. E aí eu fui lá e dormi na casa desse menino. Na quinta, e na sexta eu dormi em outro lugar, e daí no sábado eu fui embora. Caraca. Depois do Que jogo, rolê. mas deu tudo certo. Que rolê aleatório. Márcia Magalhães, perdida em Montevidéu. Mas valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, a experiência é tremenda. né, Caraca, cara? mano. E eu voltei de ônibus também. Eu voltei de ônibus com uma torcida, com torcedores do Palmeiras. Eu entrei numa excursão lá. Eita. Porque eu tinha que voltar e eles ainda não tava com ônibus de linha direto. Aí, se eu fosse voltar, eu ia ter que pegar um ônibus de Montevidéu até Porto Alegre. E aí de lá outro. E aí nisso eu vi um menino que é daqui do Rio de Janeiro, até que tem um Palmeiras RJ, sei lá, com o pessoal que mora aqui. Ele tava divulgando a excursão. Daí eu falei, cara, pra onde que vocês vão voltar? Ele, não, a gente vai, na volta vai parar em Curitiba. Porque o ônibus ia até Curitiba. Eu falei, é lá que eu preciso parar. Eu falei, deixa eu voltar com vocês, pagar um tanto aí da excursão e tal, se tivesse lugar, né? Daí ele falou que tinha. Daí eu voltei com eles. Daí eu fui pro estádio. Isso também foi a parte maluca, porque na hora de ir pro estádio, eu tinha conseguido ingresso. Eu levei o amigo que guardou a minha mala, eu consegui ingresso pra ele. Ele foi um bom guardador de mala, ganhou o ingresso. Caramba. E aí eu levei um outro amigo uruguaio também. Aí esse outro que foi comigo foi antes, a gente levou a mala, daí eu deixei a mala no ônibus desses palmeirenses, daí eu fui pro jogo. Aí depois que eu encontrei eles, porque eu entrei num lugar que era meio misto ali, e a gente ficou na torcida do Flamengo. Que esses meus amigos que eram uruguaios, eles queriam ficar na torcida do Flamengo. E aí a gente ficou lá, e depois que acabou o jogo, eu fiquei mais um pouco, que eu tava, o ingresso que eu tava, tinha uma área VIP lá, só que... Aí passei lá um pouco, e depois fui pro ônibus e viajei um monte de volta. Aí cheguei pra minha mãe com os doces de leite, pra ela me perdoar. Tá vendo a estratégia? Aí, na moral. Ô, Márcia, assim, eu vejo que você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, né? Muito ativa. E, assim, a tua rede social, ela é mesclada, né? É mesclada com a Márcia aventureira, né? Jornalista. A Márcia atleticana doente ali, que tá em todos os jogos. E a Márcia modelo. E a gente vê, você divulga bastante fotos sensuais, né? Foto... De biquíni. De biquíni. Nosso conteúdo de praia. Aqueles conteúdos, né, Gabigol? Gabigol ali ficou hipnotizado. Mas assim, nós sabemos que hoje algumas profissões ela tem o lado meio preconceituoso. Você acha que por isso as suas fotos sensuais que você gosta de postar, isso já te atrapalhou de alguma oportunidade, principalmente na área do jornalismo? Eu acho que sim. Eu acho que antigamente mais ainda. Mas acho que quando eu comecei, por exemplo, quando eu morava em Curitiba, que é ainda mais conservadora, assim, acho que as pessoas julgavam mais. Porque você sempre postou. Eu sempre fui parecida mesmo. Mas eu sempre gostei de tirar foto e postar. Só que antes eu me incomodava mais quando vinham os comentáriozinhos assim, você só posta foto de biquíni. Por exemplo, eu posto muita coisa no Twitter. Aí a pessoa tá lá debatendo comigo, é tranquilo. Mas qualquer coisa que alguém discorde do que eu postei de opinião de futebol, o jeito que a pessoa vem me ofender é falando isso. Você fica postando foto, não sei o quê. Sim. Eu falo, sim, posto. Vou continuar postando. E vou continuar postando mesmo. E eu acho que algum tempo, sim, já teve mais, até por ser essa coisa mais formal. E querendo ou não, apesar de já ter muita mulher, é um ambiente machista, né? Sim. Assim, o futebol, principalmente. Então, às vezes, tem muito das pessoas acharem, tipo, de... por exemplo, igual um monte de gente sempre me pergunta, tem muito jogador que dá em cima de você? Tipo, que sempre me perguntam também. E, na verdade, não, mais jornalista. Mas é verdade, bem mais jornalista do que jogador. Mas não, eu acho que hoje em dia já não, justamente porque tem o contraponto, sabe? Hoje em dia eu consigo fechar muita coisa pela internet. Sim. E a visibilidade que eu tenho na internet também tem, lógico, por causa de coisas de futebol, mas também tem porque eu posto fotos minhas. Tipo, eu sei que isso realmente aumenta. E antes da pandemia, eu não usava o Instagram tanto para fazer coisas de futebol. Eu usava mais só para fotos minhas e no Twitter que eu falava mais de futebol. E aí, quando eu comecei a colocar conteúdo de futebol no Instagram, teve um monte de gente que falou, poxa, eu acho que você vai perder seguidores. Só que, na verdade, não, entendeu? Porque, tipo assim, o meu público é bem masculino. Tipo, é 93% masculino. Caramba. Tipo, porque eu posto eu, gostosa, e futebol. Então, assim, eu fico falando lá de jogo, né? Todos os jogos que eu assisto. Eu assisto muito futebol, não é só uma coisa de trabalho. Tipo, eu gosto muito. Tipo, tem dias que eu vejo 5 jogos. Tipo, eu vejo Premier League de manhã, eu vejo um La Liga, eu vejo 3 do Brasileirão. Tipo, é meu rolê, sabe? Eu gosto muito de ver futebol.
Até, tipo, meio demais. Mas eu assisto muito. Então, as pessoas se identificam, assim, e veem que eu realmente gosto. Até dessa vez que eu fiz a vaquinha mesmo, quando eu fui pro Uruguai, porra, teve um monte de gente que eu nem conhecia que me ajudou, sabe? Até de outros times, porque eles viam que eu gosto mesmo, né? Que é uma coisa assim, não é só pra estar ali aparecendo. E aí eu acho que eu lido bem com isso, assim, não tenho problema de... Mas eu tenho certeza que várias pessoas falam. Mas, sinceramente, né? Se a gente for ligar para os outros... Você acha que portas já se fecharam por conta disso? Eu acho que sim. Mas assim, não sei dizer especificamente caso, né? Ninguém nunca foi claro também. Sim. É sempre uma coisa meio velada. Mas eu percebo. As pessoas não têm até a ousadia que você tem de postar. As pessoas não têm a ousadia, às vezes, de falar. Não, e tem muitas coisas no meio do futebol que, às vezes, é assim... antes eu me policiava muito, por exemplo, eu sempre gostei de futebol, desde novinha. Então, os meus ídolos sempre foram jogadores. Tipo, tanto que era o Romário, eu gostava do Edmundo, gostava do Sávio, adorava o Sávio. Enfim, sempre tive vários jogadores como ídolos. E... você vê muitas as mulheres que trabalham com futebol, por exemplo, você vê perfil de torcedora de futebol, as meninas falam muito dos caras que elas acham bonitos. Por exemplo, o Gerson, ele até trancou os comentários no Instagram dele, porque era bizarro, mas era muito engraçado. Os comentários, cada foto que ele postava, tipo, era uma loucura. E as mulheres que trabalham com futebol, eu vejo sempre que tem, tipo, um receio de querer falar que um cara é bonito, porque, vão achar que eu tô vendo... Tipo, cara, sabe? O cara tá ali, ele é bonito, eu não posso ver que ele é bonito, sabe? Porque eu vou perder minha seriedade porque eu vi que o cara é bonito. Tipo, então eu falo bastante de coisa, assim, de cara que eu acho bonito no Twitter, tudo. E também é uma coisa que hoje em dia... Antes eu me policiava um pouco. Hoje em dia eu já falo mesmo. Eu falo, eu não tô nem aí. E o pessoal, tipo, já liga também meio que uma brincadeira. Não sou desrespeitosa com ninguém. Mas se você acha um cara bonito e o cara tá lá postando foto, sei lá o quê, tipo, eu faço comentários e ponho coisas assim também. Que também tem aí um público legal. E eu acho que às vezes as mulheres têm muito receio. Não que elas tenham que ficar falando, né? Lógico, um cara é bonito. Mas eu vejo muito esse receio de não querer ir para um lado, de fazer uma brincadeira, tipo assim, de querer... de ficar sempre numa seriedade muito, justamente por isso. Para não, tipo, vamos desrespeitar se eu fizer uma brincadeira. E eu acho que o futebol tem que ser leve, né? Sim. Assim, pra mim, eu vejo dessa forma. Tanto que eu gosto bastante até do trabalho que vocês fazem como sócios, assim, porque... É lógico, tem toda a parte da rivalidade, mas às vezes eu acho que na internet as coisas estão ficando cada vez mais pesadas. Então, eu sempre tento ver de uma forma leve, assim, sabe? É uma coisa que eu quero me divertir. Lógico que tem dias que eu vou ficar estressada. Mas, no geral, eu quero que seja uma coisa divertida, sabe? Que eu gosto de ver e que seja divertido. Quer falar? Não, pode falar. Os comentários... teus comentários são abertos? Sim, todo mundo pode comentar? Sim. Já teve comentários, assim, bem machistas, bem... com certeza, muitos, já, vários. Assim, né? Qual teve foi uma vez que fala. foi... Isso que eu ia Essa perguntar. história é muito engraçada, mas eu não lembro o nome do menino, que eu não vou lembrar mesmo agora. Mas teve uma época, quando estava acabando a pandemia, o primeiro campeonato que voltou foi o alemão, né, que é a Bundesliga. E eu nem gostava, nem assisto muito. Eu assisto muito a Premier League, ela liga, porque eu gosto do Real Madrid e tal. Mas a Bundesliga eu não via muito. Só como foi o primeiro que voltou, eu tava numa abstinência, eu já tinha visto até os jogos reprise, né, que eles ficavam passando, eu já tinha visto o final do Penta 1000 vezes. Tu assistia a reprise? aí eu comecei a assistir. Aí um dia eu postei uma foto, cara, foi só isso, exatamente. Eu postei uma foto que eu tava de costas e escrevi Bundesliga, só isso. Exatamente, só isso. Aí foi uma polêmica e, tipo assim, teve um cara que ficou ofendidíssimo e ele era jornalista também. É mesmo? Mas eu não lembro mesmo o nome dele, mas ele comentou na minha foto ofendidíssimo que eu estava, que as mulheres lutavam por respeito e não sei o quê. Eu falei, caraca, eu só postei uma foto minha e escrevi Bundesliga. E foi uma polêmica enorme, assim, ele ficou, tipo, ofendidíssimo. Eu falei, cara, tá maluco, né? Tipo, caramba, o que que eu tô fazendo as mulheres perderem respeito, né, por causa de uma foto minha? E aí eu achei o Instagram... Tinha um cara que falou comigo, falou, eu conheço esse cara, não sei o que, me passou o Instagram dele. Daí eu fui no Instagram dele, ele tinha um monte de foto na praia. Daí eu fui em todas as fotos que ele tava de sunga e comentei, mas o que é isso? Postando foto de sunga. Aí ele me bloqueou, por isso que eu não lembro o nome dele. A gente não é mais amigo. Mas aí essa parada do Bundesliga saiu até matéria num negócio de jornal jornalista, não sei o que. É mesmo? Gente, tipo assim, de coisa de fofoca, né? Mas foi uma besteira. Aí tinha dado a polêmica no Twitter. Daí eu postei a mesma foto no Instagram com a mesma legenda. Daí eu coloquei, vocês gostam de Bundesliga? Com a mesma foto. Aí o pessoal ficou maluquinho. Meu Deus. Mas, gente... Você acompanha também o futebol feminino? Tu acha que, tipo assim, tem muita gente, muitos homens que falam que
é sem graça, futebol. Eu não acho. Gosto muito. Você também acha assim? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não acompanho super o futebol feminino, né? Mas quando tem jogos da seleção, tipo Olimpíada, Mundial, tudo, eu acabo acompanhando. Às vezes, até lá, quando eu estava em Montevidéu, eu fui na final da Libertadores Feminina, que era o Corinthians, não lembro quem, mas o Corinthians que ganhou. E eu acho que já evoluiu muito, assim. Eu acho que quem fala hoje em dia que, porque é ruim, não sei o quê, é porque realmente não assiste. E tem umas pessoas que têm... o cara não basta só não assistir, ele quer falar mal, entendeu? Tipo assim, cara, não assiste, fica na tua. Sim. Sabe? Não precisa ficar reclamando. Tipo, os caras ficam ofendidos porque as mulheres estão jogando, sabe? Às vezes tem umas mensagens, umas coisas... que os caras com ódio do negócio. Tipo, você não é obrigado a assistir, sabe? Mas, meu Deus, deixa elas jogarem, fazer o delas, entendeu? Não vão roubar espaço de ninguém. Eu acho que... Mas também acho que eu não tenho muito essa vibe de ficar querer fazer um contra, sabe? Tipo, eu odeio os jogadores da seleção brasileira. Igual, tipo, um monte de meninas que até acompanham o futebol feminino meio que quer fazer isso, rivalizar. Tipo, a gente odeia o Neymar, a gente gosta de não sei quem. Tipo, sabe? Eu zero só isso. Tipo, eu gosto muito do futebol masculino também. É o que eu mais trabalho, o que eu mais conheço todo mundo. Não vou deixar de torcer pro masculino para poder torcer pro feminino. Mas eu acho importante que cresça e que hoje em dia os clubes, né, já estão dando mais espaço, os clubes grandes, para que essas meninas cresçam. E quanto mais for aumentando, vai melhorar a qualidade. Sim. Porque as meninas vão começar a jogar cada vez mais novas, né? E eu acho que hoje em dia a qualidade já é bem melhor, né? Com certeza. Sim. Ele falou das jogadoras, eu te pergunto das narradoras, né? Que agora está aumentando a quantidade de narradoras femininas. Você acha... precisa evoluir ainda bastante. A parte de narração das mulheres. O que você acha? Eu acho que é uma coisa muito de costume também, assim. Eu acho narradoras muito boas. A Renata Silveira mesmo, acho ela ótima. Acho ela muito boa. Tipo, sempre que ela tá com informação das coisas que ela... E eu acho que também tem essa resistência, assim, de pras mulheres. Por exemplo... A mulher vai narrar, o cara já começa, é horrível, ele nem viu. E de criticar de uma forma muito mais pesada do que criticaria homens. Igual esses tempos eu tava vendo um jogo do Atlético, eu sinceramente não lembro qual era o narrador, mas era no Sport TV. E o narrador, um jogo antes tinha sido uma narradora mulher e uma comentarista mulher. E aí eu vi várias pessoas, torcedores do Atlético, falando, que tá muito ruim, porque é horrível, não sei o quê. Aí no jogo seguinte era o cara errou o nome de jogadores, assim, 1000 vezes. E eu não vi ninguém postando que o cara tava errando, sabe? E ela não fez nada de errado, ela só era mulher. Pô, mas, assim, o nosso saudoso Theo José, um tempo atrás, tava errando o nome pra caramba. O próprio Galvão Bueno, agora no final de carreira, tava toda hora errava o nome de jogador. O Luiz Roberto, de vez em quando, dá umas erradas também. Normal? Não, eu acho normal, mas assim, se fosse uma mulher errando várias vezes no mesmo jogo, eles iam estar batendo muito mais forte nisso, assim, né? E eu acho que é tudo um espaço que vão crescendo, né? Da mulher. E da mulher na mídia mesmo, por exemplo, às vezes tinha gente que fala, quando tem Dia da Mulher, que daí eles querem fazer uma mesa redonda só com mulher. Eu não acho isso tão legal. Eu quero que as mulheres estejam na mesa redonda junto com os homens. Não numa mesa só de mulher, só hoje mulher os programas falando. esportivos... Eu quero que elas tenham um espaço... SPN, hoje em dia já tem bastante, né? Mas que ela tenha um espaço de estar ali falando sobre o que ela... Tipo, junto com os caras, não competindo e... Não também fazer um só pra mulher, sabe? Tem que falar junto, assim, eu acho que é o mais legal. E é uma coisa que não vai parar, né? Porque aí começa a ter uma narradora e você já... Porque antes parecia uma coisa que não tinha mesmo. Então, eu acho que ninguém daí tinha um incentivo de tentar ser, porque era muito difícil. Então agora vai começar a ter mais meninas com essa vontade. Eu mesmo pra narrar é impossível. Só sirvo pra repórter mesmo. E comentar. Ia ficar sem comentarista é legal, né? Lá na Casé eu já comentei umas vezes nos jogos do Atlético. Mas pra narrar é bem difícil, né? Assim, é muita coisa da voz também. Quando a Renata Silveira apareceu, foi na época da Fox, da Copa do Mundo Feminino. Eu tava na Fox na época, foi até lá no shopping Vila de Mal, que a gente fez o Narra Quem Sabe. Aí era só mulher. Aí ela ganhou o concurso que teve lá. Cara, muitas mulheres, assim, bem conhecedoras de futebol, conhecedoras de jogadores, tinha que ver. Só que a Renata, ela se destacou, assim, num nível muito acima das outras. Ela foi campeã, e ganhou e foi contratada pela Fox, narrou, foi a primeira mulher narradora a narrar um futebol. E ela até, a Renata, agora há pouco tempo, acho que foi um pouco antes da Olimpíada, que ela falou que ela não ia mais usar o Twitter.
Ela ia usar só o Instagram. E foi por isso, entendeu? Porque os caras ficavam num hate mesmo? bizarro em cima dela. Assim, de qualquer coisa. Teve um dia que um cara foi criticar, falou, isso aqui é porque você é horrível. Daí ela falou, não era eu que tava narrando esse jogo. Tipo, o cara tava xingando ela, não era nem ela. Oh, meu Deus. E aí eu acho que foi meio que por isso que ela parou de usar o Twitter, assim. Porque devia estar... também não é legal, né? Por isso que eu já bloqueei logo. Pra não ficar lendo. Me irritou, já tô bloqueando. Você já trabalhou no SBT e também na Band Paranaense, Isso. certo? E teve também algumas aparições no Casa TV, igual você falou. Qual o sonho da Márcia? Tem um sonho de trabalhar em algum lugar específico? Olha, o que eu gosto mesmo é de trabalhar com futebol, né? Eu sempre quis, assim, conseguir me manter disso. Agora, nos últimos anos, graças a Deus, está dando tudo certo. E é todo um espaço, né? Que você vai galgando nas coisas. Mas um lugar que eu gostaria muito de trabalhar, que eu ficaria muito feliz, seria na CBF, na Seleção Brasileira. Legal. Porque eu sou muito apaixonada pela seleção. E desde nova também. E o brasileiro não tem muito, né? Essa coisa com a seleção, mas eu sempre tive... Tipo, eu torço pra seleção igual eu torço pro Atlético, assim. Eu sofro igual, eu vejo tudo quanto é jogo. Agora até eu quero ir pra Curitiba, porque vai ter 6 de setembro, vai jogar lá contra o Equador. Aí eu tô querendo ir pra ver minha mãe. Imagina. Aí chega, quando eu vou pra lá, ela já pergunta. Falou, o que vai ter? Não, que isso, mãe? Vim te ver. Vai ter futebol. Ela já sabe, mas vai ter esse jogo aí. E eu gosto bastante da seleção, então eu acho que seria uma coisa que eu ia ficar muito realizada. Eu fiz uma vez um teste para trabalhar lá, mas já faz muitos anos, para TV. E eu tava muito nervosa no dia. E hoje em dia eu sempre fico pensando, tipo, eu queria tanto fazer o teste de novo, eu já tô bem melhor, imagina, me chama, CBF. Eu já tô bem melhor. Manda um recado aí pro presidente da CBF. Me chama aí fazer um teste de novo. Vou adorar. Quero tirar fotos com o canarinho. E outro sonho, eu queria muito meu canarinho. Tu já tá morando bastante tempo aqui, 13 anos, né? Falou. Gosta muito de praia, carnaval, balada. Eu gosto muito de praia. Eu sempre gostei, sempre quis morar na praia, né? Até um dos motivos que eu queria morar no Rio era porque eu queria morar na praia. Mas também queria morar numa cidade grande, né? Tipo, eu não quero morar, assim, numa praia calma, que não tem nada. Eu gosto de bagunça mesmo. Tu morou em Copacabana um tempo. Eu moro em Copacabana. Tu mora em Copacabana. E carnaval eu amo. Eu sou apaixonada por carnaval. Carnaval do Rio. Inclusive, até sempre falo que mesmo que eu vá embora do Rio, que talvez eu volte pro Sul pouco. Acho que você é mais carioca do que... Eu falo, não, mesmo que eu vá embora, no carnaval eu vou vir. Mas tu pensa em voltar pra tua terra? Eu penso, mas por um tempo, assim, só pra ficar lá, juntar um dinheiro, que no Rio é sempre tudo muito caro, né? Pra morar sozinha. Mas e já eu trabalho já tô bastante tempo. Trabalho. Lá na verdade, quando eu tenho pensado em voltar, não seria pra voltar pra sempre, assim. Eu voltaria pra continuar fazendo as coisas que eu faço de internet, e aí lá por o Atlético, né, sei lá, já facilita pra eu fazer várias coisas. Conteúdo, às vezes né? eu não consigo fechar, deixo de fechar algumas coisas porque eu não moro lá. Entendi. Tipo, tem algumas marcas que falam comigo, eu falo, não, mas eu não moro em Curitiba. Não dá, tipo, porque eles querem que vá no jogo e tal. Mas mesmo daqui eu acabo sempre fazendo várias coisas, assim, que dá pra conciliar também. Mas o carnaval eu sou apaixonada. Eu amo o carnaval de rua do Rio. Sou apaixonada mesmo, eu gosto muito. O que te prende aqui, então, Márcia? No Rio? No Rio. A praia, carnaval, bagunça. Tipo isso. Eu brinco que eu sou carioca de alma. Mas é porque eu gosto muito mesmo do Rio de Janeiro. Eu me identifico muito com as pessoas do Rio, com o estilo da cidade. E, lógico, eu gosto de Curitiba, é a minha cidade, a cidade que eu cresci. Mas eu, já desde adolescente, eu achava que eu não ia morar lá. E eu gostava muito daqui já. E daí, nesse tempo todo que eu tô morando aqui, eu gosto mais ainda, assim. Tanto que eu já sou total, tipo, eu não gosto que ninguém venha falar mal do Rio. Quando eu tô, tipo, eu posso falar que é violento, não sei o que, mas vem alguém falar, eu já fico defendendo. Não é assim. Né? Por exemplo, todo Uber que eu pego em Curitiba, que eu falo que eu moro no Rio, aí começa, o cara começa a querer falar mal, e eu já fico lá defendendo o Rio de Janeiro. Já fala alguma gíria lá quando tá lá? Alguém brinca contigo e tu fala gíria? Já falo, né? O pessoal também fala do sotaque, né? Porque tá bem misturado. Eu não falo igual carioca, mas quando eu tô lá, as pessoas já não falam igual de lá também. E aí tem muito isso também das expressões, né? Das coisas que eu falava mais lá, que aí vai perdendo o costume de falar.
e vai começando a falar mais as coisas daqui, né? Ah, legal. E aí eu já falo, acho que mais parecido com o carioca mesmo. Eu tô vendo que o Gabigol tá pulando umas perguntas polêmicas, tá jogando Não, pra ele. Por quê? Não, porque, Então, tipo assim... muito polêmica. É porque só eu pergunto isso pra ela, entendeu? vi que Aí tu fica meio pula chato. todas Aí eu as olho três aqui, eu vezes falei, tu pula. meu Deus. Vocês estão demais, né? Aí só joga pra mim, Mano, já Agora eu quero falei. saber qual é a polêmica. Mas você já respondeu mais ou menos, cara. A gente ia te perguntar, já teve algum lance, com algum jogador? Teve algum Se eu já rolê? saí com algum jogador? Ou jornalista. Não vou falar. Jornalista. Ai, Eu Jesus. conheço quase todos, hein? Gente, é o ambiente que a gente trabalha, eu sou solteira. Cara, na verdade, eu acho meio inevitável, né? As pessoas convivem com as pessoas que elas convivem e acaba acontecendo coisas. Mas a parte, quando eu falei da cantada, é porque é uma pergunta que eu sempre recebo de vários jornalistas isso. Tem muito jogador que dá em cima de você? E eu recebo mais cantada de jornalista mesmo. De jornalista esportivo, já recebi cantada de vários. Mas já foi no papo de... Se eu já saí com alguns, já saí também. Jogador? Eu não vou falar. Jogador? Isso eu não vou falar mesmo. Por que, Márcio? Não, Márcia, aqui, ó, o nome Fala em off, fala em off. É em off, desliga as Desliga câmeras, as é em off, câmeras, pode é. falar. Deixa filmando. Cortei, tá? Pode falar. Aí, viu? Então, gente, na verdade, hoje em dia eu já tô meio coroa pra jogador, né? Mas já saí com o jogador quando eu era mais nova. Mas só isso. De qual time? Então só Detalhes. fala isso. Do Atlético mesmo. Eu ia falar isso do Atlético Paranaense. Qual ano? Tinha um da época que foi campeão brasileiro. Eu era bem novinha mesmo. 2001. 2001. É. Ó, vou falar o elenco de 2001. Kleber Pereira. Não é. Aí tu vai falar Eu só conheço essa daí? até hoje. Mas isso nessa época eu não era nem jornalista. Não, eu tava no colégio ainda. Pô, também não sou tão velha, né? Eu não era nem jornalista ainda nessa época. Mas eu gosto de homem que se cuida, homem com corpo sarado. O jogador tem corpo sarado. Eu acho vários bonitos. É isso. Tu tá fora de cogitação. Corpo sarado. Ai, que isso, ó. Não importa o corpo. Importa o conteúdo. Ela falou que prefere que ela gosta de homem Eu com corpo gosto. sarado. Não, então, mas não importa o corpo. Não, mas é meio isso assim, eu não vou ser hipócrita de falar que não tem nenhum. Pô, eu acho bonito. A maioria dos jogadores, a maioria não são bonitos, mas, assim, de corpo pelo menos são. E tem vários que são bonitos mesmo. Tem vários que eu acho bem bonitos. Qual jogador seria o seu príncipe encantado hoje, atualmente, jogador? Príncipe encantado da Márcia Magalhães. Príncipe, assim, de que eu acho mais bonito. O mais gato, o mais lindo, o mais bonitão. Ai, cara, pior que tem vários mesmo que eu acho bonitos. Eu gosto bastante, eu tenho um gosto meio peculiar. Peculiar é ótimo. Mas, por exemplo, do Flamengo, eu acho o Gerson mais gato, acho ele gatíssimo. O Gerson? Tanto que ele foi um dos caras que quando eu fui entrevistar, quando eu tava no SBT, eu comecei a suar, assim, fiquei, meu Deus, eu vou morrer, ele é muito gato mesmo. Mas eu pensando só, né, falando outras coisas. Mas, não, ele é muito bonito mesmo. E eu acho o Arrascaeta muito bonito também. Porque eu gosto de gringo, né? Uruguai, gringos que hablam, eu gosto. Aí eu gostava, quando eu tava no Atlético, eu gostava muito do Davi Terãs, que agora tá no Fluminense. Nossa, eu era fanática por ele. Nossa, muito. Tenho camisa autografada, dei presente pra ele. Umas maluquices. Mas nada, ele é bem sério. nada de contra, assim, isso. E aí agora que eu acho bem bonito... Por isso que eu falei que eu tenho um gosto peculiar. Eu acho bonito o Richard Rios, do Palmeiras. Acho que ele tem um molho. E o Alex Barbosa, do Botafogo. Que é todo tatuado lá. Ah, sim, o zagueiro. Eu acho ele bonitão também. Dou like em tudo que ele posta. Ai, meu Deus do céu. Ô, produção, eu vou fazer essa pergunta, o Amaral vai ficar chateado comigo. Por quê? Eles perguntaram se você acha o Amaral bonito. Eu tenho foto com o Amaral. Eu tava trabalhando num camarote no Sambódromo em 2013, acho. Ou 14, não me lembro agora o ano. E aí ele foi lá no camarote que eu tava e eu pedi pra tirar foto com ele. Eu falei, eu te adoro, sou sua fã, viu? Eu tirei foto com ele. Mas ela pulou a pergunta? Ela não respondeu? Gente, ele... Aí, na moral. Ele é muito, muito, muito maneiro, mano. Ele é Mas é muito... bonito? Ele é muito maneiro. Não, eu já gostava dele na época que ele jogava. Ele é uma figura, né? Cara, é impressionante, assim. Eu Gente, não sei mas se a ele tem pergunta 10 não pessoas. foi se ele é não, maneiro. Eu já vou responder. Ele é bonito? Eu vou dar mais um tempo pra ela. Mano, ele me Ele é muito gente trollou boa. no Danilo Gentili.
Quer ver? Ele chegou com um short velhinho, azul, com a camisa velha da seleção, falando que era sósia. E tipo, a gente tá ali naquela ali, aí ele falou, eu tenho vergonha e tal, não sei o quê. E a gente tava achando que realmente era o sósia. Eu falei, pô, mas como é que ele conseguiu fazer até o olho? Aí, tipo, aí tô ali Até fazendo... o olho caidinho. Eu tava sentado na cadeira fazendo a maquiagem e tal. O pessoal tava na sala de maquiagem, ele chegou. Aí ele falando que tinha medo. Pô, meus avós vão me ver e eu não sei falar direito, não sei o quê. Aí atrás das cortinas, antes de a gente entrar, aí ele falou, pô, Gabriel, eu tô nervoso, olha aqui. E ele tremendo. Aí eu falei, irmão, a gente tá aqui pra te ajudar, calma. Eu era travado, eu tinha muita vergonha. A vergonha faz a gente passar vergonha e tal, não sei o quê. Mano, quando ele entrou, que ele sentou lá, que o Danilo começou a perguntar, que ele começou a falar, eu falei, ué, mas ele não tinha vergonha? E o cara falando bem pra caramba e brincando. Daqui a pouco... É o Amaral mesmo, eu falei, né, Amaral? Ele é uma sósia, figura. né? Aí ele começou a rir, mano. E ele comenta em tudo. Em Eu fico, tudo. de coisa de jogador. Todo mundo. Eu não sei como que ele consegue Ai, tão ai, rápido. ai, ui, ui, ui. Qualquer post que você vê do mundo do Céu futebol, dele. Ai, ele ui, tá ui. Não, cara, eu vou te comentando. falar. É Exemplo, impressionante. bota assim, futebol do Flamengo. Cara, chama um Amaral. Futebol do Palmeiras. Chama Chama um o Amaral. Cara, ele é pode- muito Irmão, carismático. Ele é muito carismático. Mandar um forte abraço pra ele aí. Esses dias eu postei o sósia dele. É mesmo? Igualzinho. E, por coincidência, é amigão dele lá em São Paulo. mesmo? O Amaral é de quando eu era adolescente, né? Mas desses caras nessa época que eu achava bonitão o Edmundo, o Raí. Aí tinha vários Eu já outros percebi jogadores. que o teu Sá. estilo de... É os bad boys. É, isso que eu ia falar, os bad boys. Eu gostava muito Gerson, do só Guerreiro. Pitbull. Pitbull. Eu gostava muito do Guerreiro, quando ele tava até antes Guerreiro, dele vir jogar você aqui. e umas 5 jornalistas que eu conhecia, que trabalhavam comigo. Tanto que uma gostava- vez, quando Todas você elas tava... gostavam. acho que você tava na Fox, na época que eu tava trabalhando pra SBT, e o SBT não fazia zona mista. E aí ele tava no Inter, o Guerreiro. E tava um boato que ele ia pro Boca. E ele tinha jogado no Flamengo, eu já morava aqui, eu nunca tinha visto ele. E eu, tipo, adorava o Guerreiro, achava ele demais. Desde antes, quando ele era do Corinthians, eu achava ele demais. E a única vez que eu vi o Guerreiro pessoalmente aqui no Rio foi logo depois que deu aquela coisa do doping dele. Sim. E era uma tardezinha, ele tava com a namorada, tipo, eu falei, eu não vou lá tietar, né? Maior situação. Porque quando você tá na noitada, eu tieto, não tenho vergonha de tietar, não. Mas quando você tá numa noitada, você tá arrumado de noitada, tipo, às vezes é chato, porque parece que você tá dando mole, né? Sim, tipo assim, sim. aí o cara tá com a mulher, tipo, às vezes é mais chato quando você tá no estádio ali, você já tá no ambiente de tietar De mesmo, trabalho, né? é. Então eu não fui falar. E eu lembro quando eu nem olhava mais o Thiaguinho, só ficava vendo o Guerreiro lá. Falava, meu Deus, eu adoro Tá ele. mais próximo. Aí quando ele tava jogando no Inter, era Inter e Botafogo. E aí eu terminei meu trabalho, o cinegrafista foi embora e eu falei, cara, eu vou lá na zona mista, eu vou tirar uma foto com o Guerreiro. E eu fui, entrei na parte, vocês estavam até filmando, que era bem na saída ali do vestiário. E ele não falou com ninguém, porque eu não lembro porque que ele tava bolado lá no dia. Aí ele não falou, não deu entrevista. Só falou com um cara de uma rádio lá, gaúcha, daí eu falei, Guerreiro, chamei ele. Tipo, só vai tirar foto. E o pessoal todo da imprensa ali, eu tô tietando o Guerreiro. Passei Eu tenho essa a foto do vergonha Guerreiro. mesmo. Mas foi o único dia, porque eu sempre, tipo, tem vários jogadores que eu gosto, mas quando eu tava ali trabalhando, eu sempre tomava esse cuidado de não ficar, porque às vezes o pessoal, às vezes não, eu sei que não, porque falam, né? Tipo, você tá ali pra ser profissional. Sim. Só que aí eu falei, cara, eu não sei se eu vou ver o Guerreiro de novo. Eu falei, eu não tô nem aí se vão falar, eu vou tirar foto com o Guerreiro. Aí tirei e foi ótimo. Iago, Iago. Pelo amor de Deus, de mandar essas perguntas. Eu não vou perguntar sozinho. Pera aí, bota a câmera. A câmera tá comigo ou tá com o Sirlei? Tá mais bonito. Ah, então tá comigo. então, Então vem cá, me dá a mão aqui. Ai, Vem cá. meu Deus, qual a pergunta agora, medo? Perguntar nós dois juntos. Calma aí, coladinho não. Não, é botar na tua boca o microfone. É, Coladinho. mano, na minha boca. O jogador que você casaria hoje. Que eu casaria? Mas se ele já foi casado, tô zoando. É, porque esse que é o problema. Então, na verdade, também tem esse problema de que eu já tô meio coroa mesmo pros jogadores, né? Eu já tô na idade dos técnicos eu acho- agora. Você lembra, você é da minha época, você é da época. Lembra do... Deus o meu dia. Lembra do Alberto Valentim? Sim, o Alberto. E aí, o esse, Alberto casaria. esse eu tenho O Alberto certeza foi meu que já te primeiro amor. tietou. Esse já te Eu que tietou. tietei ele, o Alberto foi meu primeiro amor. Gente, o Alberto jogava no Atlético Paranaense Sim. em 96 e ele era muito bom jogador. Sim, Tipo, ele sim. foi em 96 ele foi o melhor lateral direito do Brasileirão. Ele jogava muito. E eu era bem novinha nessa época, tipo, eu era muito tiete do Alberto. Eu era, tipo, insuportável, eu mandava... Coitado, ele me reconhece até. Eu já escrevia cartinhas pra ele, porque era tipo com aqueles te amo grande. Eu tinha 13 anos, né, gente? E ele, tipo, me reconhece. Quando ele voltou pro Atlético, quando ele já ia encerrar a carreira,
Eu tava trabalhando numa rádio. E quando ele me viu na zona mista lá, ele me chamou pelo nome. Eu falei, meu Deus, né? Deve contar pras pessoas que eu mandava cartinhas pra ele, com corações e tal. E quando ele tava trabalhando aqui no Botafogo, uma vez ele me viu também. Ele cumprimenta, tudo. Ele sabe que eu era fã dele. Eu já presenciei ele Eu era tietando muito diversas fã dele. jornalistas. Ele tietando? Muito carro. Eu já não sei. Ele era complicado. É, porque ele também, como eu tinha essa coisa com ele de quando eu era bem novinha, ser tiete dele, assim, ele nunca... Ele fala comigo meio que... Ele sabe que eu era fã dele, né? Mas nunca me deu cantada, não. Mas já achei ele lindo até hoje. Ele é um gato. Tem algumas repórteres, amigas minhas, que eu não posso falar o nome, Lógico, que ele né? deu diversas cantadas, diversas. Ah, mas ele é bonitão, né? Eu ia ficar feliz de ganhar uma cantada dele. Você também acha o cara bonito. Você acha ele O bonitão? cara é bonito, bonito. Ele é bonitão. Não tem problema de chamar o... Eu sei que você falou lá fora que eu sou bonitão. Não, você não é bonito. Não, mas o Alberto é bonitão mesmo. Mas assim, de jogador que eu gosto muito hoje em dia, já é casado mesmo, mas é o amor da minha vida também, que é o atual, é o Cristiano Ronaldo, né? Eu sou posta muito. direto, eu vejo, Eu tu sou posta- muito tiete do Cristiano Ronaldo. Cara, Tipo, stalker mesmo. Entra no Instagram dela, você vai ver, essa mulher só fala de CR7. Só fala de E eu sigo o Cristiano Ronaldo, a mãe do Cristiano Ronaldo, as irmãs do Cristiano Ronaldo, o melhor amigo do Cristiano Ronaldo. Então eu sei tudo que acontece na vida dele. Porque às vezes ele tá puto com alguma coisa, ele não vai postar. Mas a irmã dele posta. Daí faz lá um textão, que a irmã dele é do babado. Ela que mora aqui no Brasil, É até, mesmo? ela mora em Gramado. E teve uma vez que ele teve um gol na Eurocopa que foi anulado dele, lá que a bola tinha entrado, e os caras não deram, que ele saiu muito puto, jogou a abraçadeira, não sei o quê. E eu postei reclamando, né? Postei e marquei alguma coisa que a irmã dele tinha postado o vídeo. Daí ela repostou o meu É vídeo. mesmo? Que legal. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Amiga da irmã do Cristiano Ronaldo. Friends, mas não somos, né? Mas ela, tipo, só viu lá. Mas eu sigo a família inteira dele mesmo. Eu sei cada passo que ele dá. É que nem eu esses dias, fiquei todo bobo, mano. Repostei um vídeo do Romário e do Bebeto. Aham. Pô, eles foram lá e Repostaram. Ah, Que legal. isso, hein? Naquele evento do Tetra Do foi bem Tetra. legal, né? Aí eles repostaram. Pô, são meus ídolos do futebol também. Em 94. Sim. Cara. Eles tiveram um encontro agora Então, recentemente. foi É, esse, que foi foi esse esse, dia né? que, que eles se abraçaram. Se abraçaram. Pô, até eu chorei Muito com top. o Foi daquele legal, vídeo. eles Muito estavam top. numa crise, né? Ai, cara. Vamos lá. Para você, onde pode chegar o Atlético Paranaense nesse ano? Olha, esse ano eu espero que venha algum título, assim. Fora o Paranaense, né, que já veio. Será que vem um tri? Eu acho que o da Sula ou da Copa do Brasil. Também tô confiante. E vamos aguardar, né, o próximo adversário. Ver se vai dar de novo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais pegar Flamengo. Eu vejo que teve uma queda, né, o Atlético Paranaense. Nesse ano? Esse ano, assim. Na verdade, tá oscilando, né? E aí tem várias coisas dos jogadores ali oscilando. Aí muda treinador, daí muda o esquema de jogo. Aí tem toda essa confusão, né? Mas eu acho o time bom. E acho que dá pra gente lutar e beliscar algum desses títulos. Eu sou sempre muito otimista, tá? Então, tipo assim, eu sempre acho que vai dar. Sempre bem otimista mesmo. O Atlético Paranaense, ele... Quer falar? Ah, tá. O Atlético Paranaense tem diversos nomes no futebol que se destacaram, né? Serviram a seleção brasileira. Mas pra você hoje, quem é ou quem foi, né, o maior ídolo do Atlético Paranaense? Isso sempre perguntam, eu acho uma coisa meio particular, assim, né? Porque de alguém da história e tal, né? Às vezes a gente sempre pensa em... Eu mesma, quando me pedem listas, eu fico, tipo, meu Deus, ficando ansiosa, porque tem vários jogadores que eu gostei muito, que passaram pelo Atlético. Eu acho que tá hoje em dia ali, que a gente pode considerar, assim, um grande ídolo do Atlético, é o Fernandinho. Porque ele tem toda uma história com o Atlético, uma ligação mesmo com o Atlético, né? Então ele começou no Atlético e todo o tempo que ele fez sucesso na Europa, ele ainda tinha uma ligação com o Atlético, ele sempre foi sócio do Atlético, ele ia nos jogos. E quando ele foi voltar do City, ele tinha proposta de vários clubes, né? Sim. Mas ele sempre dizia que ele ia voltar pro Atlético. E ele voltou e ele ainda entrega muito, né? Tipo, no futebol, assim, ele tem muita categoria e tudo. E até os jogos que a gente joga sem ele, sente bastante. E eu gosto por causa disso, dessa identificação mesmo que ele tem, né, de antes. Mas aí tem outros jogadores que brilharam. Por exemplo, o Bruno Guimarães, eu gosto muito do Bruno Guimarães, que hoje em dia, eu já sempre, desde que ele surgiu ali no Atlético, que ele estourou, né, 2018, já achava que ele ia bombar fora, e seleção e tudo mais. E ele teve uma passagem rápida pelo Atlético, mas ele foi muito ídolo, porque ele ganhou os títulos, né, de 2018 e 2019,
que é a Sul-Americana, depois a Copa do Brasil. E, além disso, ele teve uma identificação, assim, com a torcida. Ele posta, às vezes, tá lá vendo o jogo do Atlético, sabe? Tem essas coisas, assim, que o torcedor gosta, né? A gente é carente. Mas a gente gosta dessas coisas. Então, e ele meio que faz isso em todos os times, né? Tanto quando ele saiu do Atlético, ele foi pro Lyon, ele ficou ídolo lá. Agora ele é super ídolo no Newcastle também. Ele é um cara muito legal, assim, o pessoal gosta muito dele. Eu considero ele um dos grandes ídolos, assim, desses mais novos. E daí, de antigamente, o Kleber Pereira mesmo. Até quando a gente foi campeão brasileiro em 2001, era o Kleber Pereira e o Alex Mineiro. Alex Mineiro. E o Alex Mineiro, nos últimos jogos, pô, fez gol pra caramba e tal. Então, muita gente, quando vê só as coisas de gols, fala, porque o Alex Mineiro... Eu gosto muito do Alex Mineiro também, lógico. Mas o Kleber Pereira, pra mim, era muito mais. Nesse ano, eu gostava muito mais dele, porque ele fez... Em 2001, o Kleber Pereira foi o artilheiro do Brasil, assim. Sim. Ele foi o maior artilheiro de tudo. Então, ele fazia muito gol. E jogou mais tempo também no Atlético, enfim. Eu gosto bastante dele, assim, desses mais antigos. E aí tem vários jogadores, que eu sou fã de todo mundo. E colocaria o Marcelo Petralha também, nosso presidente, como um grande ídolo. Tanto que agora o nome do estádio é Estádio Marcelo Petralha, mudou esse ano. É mesmo. Eles mudaram esse ano. Pra mim já tinha até uma estátua dele lá. Mas ele disse que não quer, né? Tem uns amigos lá da diretoria que falam que ele disse que não quer. Eu falo, não tem que querer, vamos fazer uma estátua. A estrutura do Atlético Paranaense é diferenciada, né? É, o estádio lá é muito legal. Não só o estádio, mas até o CT. O CT também. Esse ano eu fiz um tour lá no CT. E tava no período de férias, aí o pessoal podia ir lá e passeava em tudo lá. Aí foi bem legal. Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano Começou Ronaldo. o bate-pronto, hein, gente? Vai lá. Não, pode começar o bate-pronto. você nem mandou? A gente tem Um quadro. um quadro aqui no programa que se chama Bate-Pronto. Sim. Sim, escolhe E, um. isso. E era uma das perguntas que eu ia fazer no Bate-Pronto. Não, mas eu já sabia qual era a resposta, pô. Ela já tinha Não falado. tem como. Cristiano Ronaldo, pra ela... Pra mim, ele é o Deus Pelé no dela. céu, Cristiano Ronaldo na terra. Mas eu gosto muito do Cristiano Ronaldo mesmo. Até mais que de alguns parentes, tá ligado? Tá, eu tenho uma dúvida. Vamos Bate-Pronto no Atlético Paranaense. Kleber Pereira ou Washington Coração Valente? Kleber Pereira. É mesmo? Porra. Kleber Pereira. Desculpa, porra, mas de passos largos. Cara, na verdade, assim, o Washington até me segue no Instagram. O Washington, eu te adoro. Eu gosto do Washington, mas o Washington, quando ele teve problema do coração, que daí ele, depois saiu do Atlético, ele falava que ele, se voltasse pro Brasil, voltaria pro Atlético, e ele voltou pro Fluminense. Uhum. Então, ele foi xingado algumas vezes que ele jogou lá. Não vou falar a música aqui, porque é meio cruel. Mas ele tinha uma musiquinha especial. É mesmo? Não vou cantar pra vocês. Canta aí, mas a canta aí, galera canta aí. cantava. Washington, cuzão, devolve o coração. Porque o Atlético que fez toda a cirurgia de coração dele, Sim. né? Tudo lá. Foi na época que ele tava no Atlético. Aí a galera cantava isso pra ele quando ele ia jogar lá. Mas ele participa de coisas do Atlético, ele fala sempre bem do Atlético. Mas, assim, nessa época que ele saiu, teve essa rusga, entendeu? Porque com o Kleber Pereira a gente não teve. E eu, daí, nessa escolha entre os dois, eu escolheria o Kleber Pereira. Adoro o Kleber Pereira. Bate-pronto, eu vou deixar contigo e vou fazer um novo quadro com ela. Na lata. Fala. Na lata? Na Fala, lata. então. Não, pode terminar o bate-pronto. Eu vou falar alguns. Eu não vou lembrar que eu nem tinha anotado. Eu vou levar alguns. Santos ou Bento? De goleiro? É. O Bento. É. Eu gosto muito do Santos também. Só que o Bento tá no Atlético desde 11 anos de idade. Tipo, tem foto do Bento, assim, criança. E o Bento é muito torcedor do Atlético. Então, até por ele ter ficado desde criança. Tanto que quando o Bento foi jogar... Quando ele fez a estreia no profissional, foi na época da Covid também, que foi que os goleiros todos pegaram Covid e ele simplesmente teve que jogar contra o River na Argentina. Foi o primeiro jogo dele como profissional da vida. Foi esse. E ele foi lá e jogou bem. E aí, na época, tinha um perfil dele no Twitter, que é o perfil dele mesmo. E eu fui ver... E tinha um monte de post torcendo no jogo do Atlético, em outros jogos, tipo, torcendo, xingando o juiz, fazendo isso aqui. Daí eu achei que alguém tinha feito um fake dele. Fui avisar ele no Instagram. Falei, olha, acho que fizeram um fake teu no Twitter. Porque eu achei que era algum torcedor, que aí, como ele foi jogar, pegou a foto dele, colocou o dele e falou, não, é o meu Twitter mesmo. Daí eu falei, caraca, ele é muito Atlético. Xinga todo mundo com a gente. Cara. E aí ele, tem essa identificação, né? E aí jogou muito. E agora ainda rendeu um dinheirão, né? Então eu vou gostar dele pra sempre. Renan Lodge ou Márcio Azevedo? Renan Lloyd. Sim, o Márcio Azevedo eu era um pouquinho hate dele. Marcelo Cirino ou Alex Mineiro? Alex Mineiro. Alex Mineiro, com certeza. Tem mais, deixa eu lembrar.
O Marcelo Cirino, ele, na segunda passagem, ele teve passagens boas pelo Atlético, e daí quando teve a Copa do Brasil, que teve aquele lance dele ali, que ficou, né, pra história, do drible que ele deu ali na final. Mas o Alex Mineiro tem mais história com a camisa do Atlético. Pablo ou Washington? Washington. O Pablo também é... Eu gosto do Pablo também, identificado com a torcida. O Pablo, quando eu concorri à Musa, em 2008... É mesmo? O Pablo era do Sub-15, ele me seguia no Orkut. Acho que ele votou em mim pra Musa. Cara, o Fernandinho eu nem pergunto, que o Fernandinho, com quem eu botar, você vai escolher, você que vai escolher o Fernandinho. Eu gosto bastante do Fernandinho. Eu gostava muito do Jadson também, né? O Jadson. Até na época de 2004, eu gostava mais do Jadson. Uma pergunta boa. Vamos lá. Jadson ou Kleberson? Ih, meu Deus, agora pegou pesado. Eu gosto dos dois. É porque o Kleberson... eu gostava muito do Jadson mesmo. Acho o Jadson, assim, um dos melhores que eu vi. E o Kleberson também, eu sempre coloco entre os melhores que eu vi jogando no Atlético. E o Kleberson foi campeão mundial jogando pelo Atlético, né? Então ele deu um nome... Sim. Ele chegou no Manchester junto com o Cristiano Ronaldo, isso é ótimo. O Cristiano Ronaldo era o coadjuvante lá, e ele que era estrela. Então ele meio que levou o nome do Atlético, assim, né? O cara foi campeão mundial jogando pelo Atlético. Ele voltou lá, campeão mundial no Atlético. Então teve essa coisa de dar uma grandeza, né, pro time, assim, mais. E o Jadson foi muito bom lá, na época de 2004, ele era muito bom, pra mim era um dos melhores. Mas depois passou muitos anos fora, né? Que até foi na época que ele foi junto com o Fernandinho. Eles ficaram no Shakhtar, acho que uns 10 anos que os dois jogaram. E aí depois ele voltou pro Brasil, voltou pro São Paulo. E depois pro Corinthians. E depois, no fim, antes dele parar de jogar, ele foi pro Atlético, né? Mas aí não foi mais tão... Não jogou tanto, mas eu acho ele muito bom. Pra mim é um dos melhores que eu vi jogar. Ele era muito bom. Agora, são posições diferentes, mas eu creio que ele tem um peso muito grande no Atlético Paranaense. Thiago Heleno ou... Quem eu posso colocar com o Thiago Heleno? Thiago Heleno, um que você falou que também que gosta muito. Posso botar Thiago Heleno... Fala um zagueiro bom. O Léo Pereira. Thiago Heleno. Eu odeio o Thiago Heleno. Odeia o Léo Pereira? Sim. Por quê? Porque ele traiu? Não. Porque ele traiu? Não, capaz. Inclusive, quando ele começou a namorar com a Carolina, eu falei, talvez agora eu vou gostar mais dele de novo. Ele foi desrespeitoso com o Atlético ano passado, assim. Então, tanto que agora, quando teve Atlético e Flamengo, lá em Curitiba, ele foi super vaiado o jogo todo. E não é porque ele saiu do Atlético, porque a gente tem vários jogadores que saíram e que tem uma relação boa. Eu não vejo problema nenhum do cara sair do Atlético e comemorar quando ganha alguma coisa com o time que ele tá jogando. Mas ser desrespeitoso, eu já vejo problema. E ele foi. Ano passado, quando o Flamengo eliminou o Atlético na Copa do Brasil, ele fez foto fazendo silêncio. E eu acho desnecessário, porque ele era da base do Atlético, ele falava que ele era torcedor do Atlético, ele pode comemorar. Classifiquei sem mandar ninguém fazer silêncio. Sim. Então, assim, pra mim, ele nunca mais veste a camisa do Atlético, nem se ele quiser ir de graça lá. Então, obviamente, é o Thiago Heleno. E o Thiago Heleno é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Atlético na história, tá no Atlético desde 2016. E esse ano ele tá sendo bem contestado, que ele tem falhado, né? Já tá mais velho um pouco. Mas pra mim é um dos grandes ídolos aí de zagueiro. Acho que ele é um dos maiores aí da nossa história. Tô contigo. Posso fazer? Pode. O que vai ser Qual o nome do bloco? Na Olha, lata, ele falou. eu vou pedir para os nossos inscritos que tá acompanhando, que eu tô na dúvida desse novo quadro. Ou na lata ou em segundos. Porque eu vou te perguntar, você tem que responder. Tipo, rápido. um jogador. Eu já sei qual que você vai falar. Cristiano Ronaldo. Tá. Um amor. O amor, Atlético Paranaense. Uma paixão. Paixão. Ai, meu Deus, agora, deixa eu pensar. Praia. Na vida. Meu Deus, na vida o quê? Uma coisa que... Ai, gente, sei lá, eu gosto de ser feliz na vida. Boa. Qual um sonho? Um sonho? Um sonho. Eu quero viajar mais, pra mais lugares assistir. Quero assistir um jogo da Champions League que eu nunca assisti. Mas tendo um lugar pra ficar, né? Por favor, não quero ficar sem teto na Europa. Acho que eu vou ser deportada. Ai, meu Deus. Namoraria. Quem eu namoraria? O Richard Rios. Eu nem sei se ele namora, gente. Eu não sei nem se ele é casado. Desculpa, gente. Não, mas aqui é em off. É tudo bem. É porque eu nem sei mesmo. Eu sigo o cara, mas eu nem sei se ele já é comprometido. Tô dando vários moles.
É porque eu acho Grava tudo aí, ele... produção. Eu gosto muito das carinhas que ele faz, ele dançando. Ele não é um cara propriamente bonito, assim. Mas eu acho que ele tem uma cara, tipo, tem um charme, tem um molho mesmo. Galera, então, ó, vocês que vão escolher o nome desse novo quadro, se é em segundos ou na lata. Porque, ó, já viu aí que causa polêmica, né? Então é isso, Márcia. A gente fica muito honrado de ter tua presença aqui. Foi bem legal o nosso papo. Obrigada você é bem descontraída, você, sabe, assim, não se acovarda, né, de situações. A gente fala até de assuntos até que aparentemente parece ser mais polêmico. Eu creio que algumas mulheres até ia ficar mais retraída, mas você sempre se saiu muito bem. E por isso, das pessoas que a gente estava ali querendo pesquisar, a gente escolheu você para estar vindo aqui primeiro, para a gente desatar isso aqui que, ó, começar a trazer a mulherada. Que o podcast aqui é para as mulheradas, para mulherada que gosta de esporte. Não só precisa ser só futebol não, Márcia. Qualquer outro esporte, então o InOff está aberto para você. Você que é mulher, você que ama esporte, você que ama falar sobre esporte, aqui é o teu lugar, tá bom? Tem algumas meninas que já estão palavrada comigo, eu vou cobrar, hein? Tem uma aí que, ó, depois tu me ajuda, que é teu amigo. Prima do Pedro da torcida. Competiu agora nas Olimpíadas, ó, levantamento de peso. Amanda, te esperando, hein? Com certeza ela vem. Muito humilde, muito maneira. Eu tive com ela algumas vezes lá, quando fui na casa dele. Muito maneira. E não só falar de esporte também, né? Como veio também o MC Coringa na semana passada, ligado, né, cara? Na música. Ligado ao esporte também. A música e o esporte, ela anda junto. Né? Mas eu que agradeço aí o convite de vocês. Uma honra estar aqui participando. Foi um bate-papo bem legal, a gente se divertiu aí. Desculpa aí se eu falei do marido de alguém, gente. Por favor, vou até pesquisar depois do cara ter mulher. Não quero ser cancelada na internet. A Márcia tá solteira, Márcia. E aí, pretende ficar solteira no Rio de Janeiro? Eu gosto de ficar solteira. Pra falar bem a verdade, assim, eu acho que eu gosto bastante de ficar solteira. Solteira, né? Não sozinha, mas eu gosto de ficar solteira mesmo. E eu já tô muito tempo, né? Acho que a gente vai ficando meio chato também, né? Depois de muito tempo solteira. Aí é difícil pra alguém me convencer a sair da solteirice, vai ter que batalhar. Mas fala aí um pouquinho das suas redes sociais, Márcia. Só te seguir. Então, eu escrevo bastante futebol, né? No Twitter e também no Instagram, é Marcimag, nas duas, que é Márcia Magalhães junto, né? Marcimag. Aí no Twitter tem o underline, depois no Instagram é só Marcimag. No TikTok também tenho colocado lá uns vídeos, mas eu tô me adaptando, assim. Eu coloco as mesmas coisas que eu coloco no Instagram, agora que eu tenho feito mais algumas coisas lá, mas tô me adaptando ainda. Márcia, quero agradecer pelo carinho, pelo convite. Te pedir desculpa se alguma pergunta, a culpa é da produção. Iago, a culpa é sua. Iago, Gabriel. Rodrigo. Rodrigo Furão, ótimo, vacilão. Foi tudo ótimo. Brincando. Muito obrigado pelo carinho, por ter vindo. Cirlei, mais uma vez. Tamo junto, irmão. Obrigado. Tamo junto. Cara, eu quero aqui, de antemão, agradecer esse cara que tem sido parceiro nessa empreitada. Que não é fácil, todo mundo sabe, Márcia tá aqui, sabe, para começar um canal, começar, sabe, um veículo de comunicação, não é nada fácil. E ele é um cara que eu falo aqui, eu falo para ele também, que eu gosto de honrar ele, porque ele mora em Paciência, lá para aquele lado. Não fala onde eu moro, cara. Longe pra cá, haja paciência para chegar aqui. E o cara tá sempre aqui comigo, e é um cara que aceitou o desafio desde a primeira vez que eu falei com ele. E, cara, só tenho a agradecer a você que tem seguido nossas redes sociais, você que tem compartilhado, falando do InOff para os seus amigos, para todo mundo, você que já se inscreveu no canal, mas você que não se inscreveu, tá perdendo tempo, cara. Já falei que essa mesa aqui é uma mesa de qualidade, só vem craque, só vem gente boa. Então, siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e nós estamos juntos. No próximo episódio, temos uma novidade aí. Isso aí, galera, ó, não vai ficar de fora, né? Já se inscreve aí, compartilha pra geral. E, Márcia, uma última coisa aqui. Você sabia que quem descobriu o Gabi Gordo foi ele e o Flávio? Flavinic. Ah, sério? Na época da Fox? 2019. 2019. Foi o ano que eu te vi quando eu trabalhava no SBT, que eu vi uma vez na arquibancada. Mas já eram os torcedores falando. Sim, assim, que eu até... E eu, na hora que eu vi, eu falei, gente, ele é muito parecido mesmo. Eu fiquei rindo muito. A gente sempre teve uma resenha muito boa ali, né, Marcia? A gente ficava ali no setor de imprensa a parte ali. ali da imprensa realmente é muito legal. Muito legal. E fiz várias amizades, né, com o pessoal de câmera.
E acho que até por isso mesmo, né? Porque eu gosto de ver futebol, a gente ficava comentando os outros jogos, fazer uma zoação ali. E é isso, o sempre legal é bem isso, divertido. que assim, é uma galera simples, uma galera, cara, pode ter a quantidade de seguidores que for, pode ter a quantidade de gente que for, a visibilidade que for. É uma galera simples, exemplo. Tanto que na época eu era assistente de câmera e você vê, eu tenho amigos aí, jornalista, repórter, que tá sempre junto, estamos sempre presentes. Eu tenho até que correr agora, gente, que pra quem não sabe, eu jogo no time do SBT e o... Vai hoje fazer os gols. Hoje eu tenho que honrar lá, né, a família do Silvio Santos, queria dizer que, pô, marcou minha geração. Silvio Santos, Com certeza. sempre foi, não tô falando porque o Silvio Santos faleceu não, mas eu sempre foi o meu canal predileto, sempre foi o SBT. E por isso que quando eu recebi o convite lá do Diegão, falei, vou jogar. Quero ver se vai marcar gol aí. Mas eu sou mais pra tirar gol ali, ficar ali atrás, na zaga ali. Só pra completar o time. É ruim, tu sabe que não. Mas Não, é chato Márcia, eu na vou te mostrar o gol, que eu Vai. fiz nas costas dele. Eu, na minha costas, lá Jogando ele, pô, lá ele. Mas é isso, galera. Obrigado. Estamos encerrando mais um episódio do Way Off Podcast. Tamo junto!